Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente vai ter mais uma resenha. Sendo que essa daqui vai ser um pouquinho diferente das que eu estou acostumada a trazer aqui para o canal. Porque ao invés de conversarmos sobre um livro, a gente vai conversar sobre uma HQ. E a HQ escolhida para o vídeo de hoje é essa daqui, Sapiens, o Nascimento da Humanidade. Essa HQ é a primeira de uma série, de HQs, de histórias em quadrinhos que fazem referência a este livro aqui do Yuval Noah Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade. E essa HQ em específico, ela se propõe, a trazer as mesmas discussões que são abordadas nos primeiros capítulos deste livro. Eu confesso para vocês que eu ainda não li este livro por completo, só me debrucei, a ler alguns capítulos da obra. Então hoje eu não vou conversar com vocês sobre esse livro, mas sim sobre este quadrinho, que este sim eu li por completo. Mas agora você deve estar se perguntando sobre o que exatamente se trata esta HQ. Tanto ela quanto seu livro homônimo, Sapiens, foram escritos pelo mesmo autor, o Yuval Noah Harari. Entretanto, nesta HQ a gente tem a participação de outras pessoas, tanto na questão para escrever a obra, também para pesquisa e também para ilustrar. E de certa forma, essa HQ ela é uma tentativa, do autor de expandir um pouco mais o seu público. Em ambos os casos, tanto no livro quanto na HQ, o autor ele se propõe a traçar um pouco da história da nossa espécie, a espécie Homo sapiens. Essa HQ ela se divide em 3 partes. E logo na primeira, o autor, o Yuval Noah Harari, já tenta trazer pra gente uma diferenciação dos conhecimentos científicos. Então ele faz pequenas definições sobre o que seria a biologia, a física, a química, a história e por aí vai. Depois ele começa, a falar que nós, Homo sapiens, por sermos hoje a única espécie de seres humanos existente, a gente tende a pensar que sempre foi assim, que desde os primórdios só existia gente. Só que conforme, a ciência foi avançando, a gente acabou descobrindo, que houveram-se diversas outras espécies de seres humanos que coexistiram, inclusive, com a nossa espécie. Então a gente teve desde o Homo erectus aos neandertais e por aí vai. Inclusive, o autor faz questão de mostrar pra gente que aquela linha tênue que vem na nossa imaginação quando a gente pensa em evolução está completamente incorreta, porque muitas das espécies de seres humanos coexistiram, viveram juntos por muito tempo. Pode parecer bobagem, mas esse pensamento aí dessa evolução linear, gente, já gerou muitos problemas na nossa sociedade. Então, vamos tentar esquecer essa ideia, essa linha tênue. Mas voltando aqui pra HQ, Inclusive, ele chama aqui a sua sobrinha, que é uma criança, justamente para trazer esse tom de leveza para a obra e também para ser essa personagem que vai questionar as coisas e que no final vão sendo respondidas conforme a obra avança. E aqui nesses primeiros capítulos, é muito interessante porque ele vai trazer alguns conhecimentos da área da biologia, principalmente de taxonomia. E eu acho essa parte particularmente interessante porque na minha época de escola, que foi até o ano passado, eu lembro que eu tinha muita dificuldade nessa parte de taxonomia, porque quando a gente é do ensino fundamental é simples, porque a primeiro momento parece uma coisa muito simples, mas depois começa a ficar complicado ali quando a gente chega no ensino médio, dá uma embolada, essa coisa de pensar espécie, gênero, família, enfim,
tudo isso dá uma embolada na nossa cabeça. E eu acho que aqui a obra conseguiu explicar bem. Eu particularmente consegui entender algo que eu tinha muita dúvida, né? Ele vai desmentindo, como eu falei, algumas coisas em relação à ideia que a gente tem de evolução. Ó, aqui vocês podem ver que ele desmente. E outra coisa muito interessante que acontece aqui nessa HQ é que eles fizeram, né, meio que uma paródia dos Flintstones, né? Que pra quem não conhece, acho muito difícil, era aquele desenho que tinha uma família da pré-história, você se lembra? Então, eles fazem aqui uma paródia e nessa paródia que eles vão fazendo, tem uma metalinguagem, porque é tipo uma HQ que eles encontram que traz ali umas historinhas engraçadas, com humor, em relação à nossa espécie ali na pré-história, né? Inclusive tem algumas coisas que eu achei muito legal de saber, né? É que a nossa alimentação, ela influenciou de certa forma no nosso desenvolvimento cognitivo. E pra gente, né, ter esse cérebro que a gente tem hoje, que em relação inclusive a muitas outras espécies é um cérebro maior, né? A gente precisou, para ter esse cérebro aqui, haver uma diminuição do estômago, os nossos bíceps também diminuíram e isso resultou para as mulheres, né, a diminuição aqui dessa área em quadris mais estreitos. E por isso o risco na gravidez ficou maior. Por isso que os nossos bebês, eles nascem prematuros em relação às outras espécies. As coisas também que são abordadas aqui nessa HQ que me chamaram bastante a atenção, né, e que eu lembro de ter aprendido assim na época da escola, foi, por exemplo, né, o fato da importância disso aqui, né, desses dedos em formato de pinça. Pode parecer que não faz sentido nenhum, né, mas isso aqui foi muito importante pra gente, né, poder pegar certas coisas, esses dedos em formatos de pinça. Outra coisa também, né, é a nossa postura ereta que possibilitou a gente ver mais longe. Além disso, nós seres humanos, a gente sempre teve essa habilidade de cooperar com os outros, né? E aqui, né, a gente já indo para a segunda parte, que eles vão falar sobre como a ficção ajudou a gente de certa forma nessa cooperação, né? Porque nós seres humanos, a gente sempre foi mestre assim em criar histórias e fazer com que os outros acreditassem. E digamos que por acreditar nas mesmas coisas, acabava que a gente criava um certo laço, um certo vínculo com outros seres da nossa espécie e aumentava a confiança nas outras pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Então vamos supor que vários Homo sapiens acreditassem ali na história de um deus do raio. Então, por eles acreditarem naquilo, aumentava a chance deles confiarem. Ó, você acredita na mesma coisa que eu? Então tá ótimo, vamos ficar aqui juntos, né? Vamos cooperar. E isso, de certa forma, ajudou, né, em nós, seres humanos, assim, despontar na frente em relação às outras espécies. Até porque, né, mesmo que a gente não tivesse, assim, grandes habilidades físicas, não estivéssemos, né, no topo da cadeia alimentar, a gente tinha esse poder de cooperação. Além disso, teve a descoberta do fogo, né, que foi muito importante para a nossa espécie, porque permitiu a gente a cozinhar alimentos e tornar, né, certos alimentos mais gostosos, né? Inclusive, tem muitos alimentos que cozidos são melhores. Por exemplo, a batata. Batata crua é diferente de uma batata cozida. Ganha um sabor a mais, né? Além disso, né, o fogo propiciou a gente a se proteger de outras espécies, né, que fossem ameaçadoras. Ajudou a proteger do frio. Então, assim, a descoberta do fogo também foi muito importante para nossa espécie. Voltando aqui à segunda parte da HQ, né, ela mostra um pouco sobre essa importância da ficção para nossa espécie, inclusive, né, para os dias atuais. E é justamente essas ficções, né, que movem de certa forma a nossa humanidade, porque conceitos como liberdade, justiça, enfim,
são, de certa forma, valores que são criados a partir dessa ficção. E aqui, né, nessa segunda parte, tem a personagem Doutora Ficção, que é muito interessante porque faz uma referência a esses quadrinhos de super-herói. Então, como eu falei pra vocês, tem toda uma metalinguagem aqui. E também uma coisa muito legal também que essa HQ fala é sobre o poder da fofoca, né? Porque, de certa forma, essa coisa da gente contar a história aqui, contar outra historinha ali, falar de um, falar do outro, ajudou também a gente a cooperar, a gente a se sociabilizar. E além disso, né, a nossa espécie conseguiu, justamente por causa dessas fofocas, ficções e tudo mais, a colaborar em grupos cada vez maiores, né, de pessoas em relação, inclusive, aos neandertais, por exemplo. Indo para a terceira parte da HQ, né, que inclusive se passa no Rio de Janeiro, onde eles meio que vão ter uma conferência, né, os personagens aqui. Vai chegar um momento em que eles estão lá na conferência e uma pessoa na plateia começa a questionar e começa, assim, a ficar em total espanto e alvoroço com o que é dito em relação às espécies de Homo sapiens, porque mexe num tema um tanto complicado, né, que é essa ideia de família. Por quê? Na nossa sociedade ocidental atual, a gente tem essa ideia de que a família é composta por um núcleo, onde se tem o pai, a mãe e os filhos, né? Essa família tradicional. Só que a gente sabe, né, que não é bem assim e nem sempre foi assim, né? Inclusive em relação a nós, Homo sapiens. E em relação a outras espécies também, essa ideia do que seria o cuidado, quem seria responsável pelo cuidado. Por exemplo, tem algumas sociedades que o cuidado era coletivo, né, de toda aquela comunidade. Inclusive, eu acho essa ideia muito interessante. Também é falado um pouco até em relação a outros primatas, né, como é que eles se constituíam. Os chimpanzés, por exemplo, né, eles são um péssimo exemplo se a gente fosse seguir. Nessa segunda parte, né, também é falado que a gente não pode bater o martelo e dizer exatamente sobre como era a vida dos povos caçadores-coletores. Isso porque a gente não tem tantas evidências ainda. O que a gente tem são basicamente pequenas pistas e suposições em relação a como os povos caçadores-coletores viviam. Além disso, né, a gente tem que deixar bem claro que até hoje existem povos caçadores-coletores, né? Agora, aqui na terceira parte é muito interessante, porque a gente tem uma historinha, né, quase que policialesca. Isso porque a gente tem essa policial que vai tentar, né, acusar ali os Homo sapiens por causa, né, de terem sido grandes assassinos de várias espécies, por terem provocado várias extinções em massa, né? Essa parte é muito interessante porque faz a gente refletir sobre isso, que conforme a nossa espécie ia ocupando outros territórios e outros continentes, a gente, sem querer, querendo, acabava provocando algumas aniquilações de outros seres vivos. A nossa espécie, né, todos nós, inclusive eu, você, fomos culpados, né, e somos culpados, mas a gente continua definhando, né, certos espaços naturais, a gente continua provocando desmatamentos e, de certa forma, a gente ainda continua, né, levando certas espécies à beira da extinção. E a gente precisa, de certa forma, pôr um pouquinho a mão na consciência e pensar nisso. E aí é muito interessante, né, porque há esse julgamento, né, onde a gente tem o advogado que acusa e o que defende. No final, o que ganha é o que defende a nossa espécie, mas ele defende da forma mais interessante possível, né? Que é, de certa forma, admitindo que a gente errou, né? Que a gente errou e, de certa forma, a gente também continua errando. Agora, a gente vai entrar aqui num ponto um pouco mais espinhoso em relação à obra que gera muitos debates. Como vocês sabem, Sapiens é um livro, né, best-seller que vende pra caramba e que muita gente tem nas suas estantes. Entretanto, este livro aqui, ele
sofre uma enxurrada de críticas, né? E por isso hoje a gente vai conversar um pouquinho agora sobre elas, porque eu acho importante, até pra gente ficar mais atento durante a leitura e não levar tudo que o autor fala ao pé da letra. O Yuval Noah Harari, ele não é um historiador muito reconhecido dentro da academia. Entretanto, gente, isso não tem muita importância quando o assunto é divulgação científica. E no caso do Sapiens, tem várias críticas que são feitas à obra. Isso vai desde a escrita do Yuval Noah Harari, que é muito simplificada. Eu li alguns capítulos, como eu falei pra vocês, de Sapiens. Eu consigo dizer pra vocês que sim, realmente, a escrita do Yuval Noah Harari, ela é muito simples, né? Mas eu não vou afirmar isso com mais profundidade, porque eu não li o livro todo. Sobre HQ, né, essa crítica meio que não vai valer tanto, porque, gente, se trata de uma HQ, né? Eu acho que o trabalho aqui na HQ foi bem feito. Algumas dessas críticas são de que o Yuval Noah Harari, né, pega ali certas partes que ele acha importantes dos textos científicos para compor a sua tese, mas sem se aprofundar muito e simplesmente, né, para justificar o que ele acha. Também é discutido o fato de que o Yuval Noah Harari, ele utiliza de alguns trabalhos que já estão meio que ultrapassados. Outras críticas que são feitas em relação ao Yuval Noah Harari é que há um certo desprezo ali à arqueologia, por exemplo. Inclusive, os livros do Yuval Noah Harari são muito criticados pela galera ali que é da arqueologia, da história. Em contrapartida, a galera que é da biologia acaba gostando um pouco mais dos livros do Yuval Noah Harari. Além disso, né, pelo fato do Yuval Noah Harari tentar misturar um pouco da ciência biológica com a história, ele acaba criando um pensamento meio que determinista, né, e perigoso. Até porque acaba levando a gente a entender que toda a história da humanidade pode ser resumida no que o autor diz, sendo que a história é muito grande e a gente tem diversos povos com hábitos muito diferentes entre si, e se você tenta enquadrar, encaixar e dizer que para todo mundo vale uma mesma coisa, você acaba criando umas ideias aí que não são muito legais. Por exemplo, quando a gente vai estudar lá a história na escola, é comum a gente ter essa divisão e a gente ter essa ideia de pré-história, né? Aí, quando é que vai surgir a Idade Antiga? A partir da invenção da escrita. Só que, por exemplo, muitos povos não foram povos que desenvolveram a escrita, e sim outros sistemas, como, por exemplo, o de uma cultura oral. E quem fez isso eram povos europeus. Então, assim, se você tenta enquadrar todo mundo, acaba que, sem querer, você encontra um povo indígena, você vai dizer que ele é inferior, que ele ainda está vivendo na pré-história, porque ele não desenvolveu o sistema de escrita. É a mesma coisa da pirâmide. Você vai pegar e você falar, aquele povo egípcio construiu pirâmide. Ah, mas o povo Y não construiu nada, não construiu pirâmide, então eles são menos evoluídos. Tá vendo? Que sem querer, esse pensamento, essa ideia de você tentar enquadrar todo mundo acaba levando a um pensamento errado no final das contas. Por isso que muita gente das ciências humanas não gosta muito desse livro aqui do Sapiens, justamente porque ele faz muitas simplificações e, sem querer, querendo, ele acaba levando a uma ideia errada que não corresponde à realidade. Cada povo tem a sua própria necessidade. Como eu falei, é uma discussão muito grande e realmente a gente vê tem alguns pontos. Inclusive, eu já vi algumas entrevistas do Yuval Noah Harari e algumas falas dele às vezes não me chamam muito a atenção. Só quero deixar bem claro para vocês que há críticas em relação a esse livro, mas eu acho interessante, principalmente se você for pegar ele como uma tudologia, literalmente, né? Como esse livro que você pode pegar ali algumas curiosidades, mas sempre com um pezinho atrás. E aí, quando você estiver numa rodinha de amigos, você fala, ah, você sabia que não sei o que, não sei o que. Igual eu trouxe pra vocês aqui no início do vídeo. Vocês podem pegar essas curiosidades pra tentar conversar com outras pessoas, mas não levar tudo que o autor tá dizendo ao pé da letra. Então, já deixa aí o seu comentário, né, se você gostou dessa obra, dessa HQ Sapiens, caso você já tenha lido. E me diz aí, né, qual a sua opinião em relação à obra Sapiens e ao autor, né, Yuval Noah Harari.
caso você queira complementar para esse debate. Eu particularmente não tenho uma opinião muito formada, até porque, como eu falei para vocês, eu só li alguns capítulos, né, do livro em si, mas eu reconheço algumas críticas que são feitas e que fazem sentido, inclusive em relação a HQ. Então, eu fico por aqui. Um beijo e tchau!